Olá, queridos, paz a todos. Hoje nós vamos meditar em um texto que está no livro dos Salmos, número 1, nos versos 1 e 2. A Bíblia diz dessa maneira: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu quero trazer uma reflexão para nós sobre esses dois versos e, eu costumo dizer, que nós precisamos sempre pensar na Bíblia não somente de maneira intelectual e interpretativa, mas também de maneira prática. Então é importante que a gente pratique tudo aquilo que nós entendemos, e esses textos aqui que nós lemos, esses dois versos melhor, eles são bastante práticos e o salmista nos aconselha, bem-aventurado, bem-aventurado significa mais do que feliz, mais do que feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios, puxa, tá falando de maus conselhos, porque de uma árvore, não pode brotar um fruto, diferente daquilo que a árvore é, uma oliveira, ela não vai produzir figos e nenhuma figueira produzir azeitonas, Então, se é um ímpio, é bem provável que os conselhos dele ou dela não sejam bons. Então, nós temos que tomar muito cuidado com os conselhos que nós temos recebido e também se precaver em relação à fonte da qual nós buscamos os conselhos. Se você precisa de um conselho para o seu casamento, para a sua vida profissional, um conselho para a sua vida espiritual, tome cuidado de quem você está absorvendo esse conselho. É importante que você observe a vida e conduta dessa pessoa até mesmo antes de absorver o seu conselho. Eu acho que esse ditado, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, é um ditado que não deveria valer, porque eu creio que as palavras que fluem do coração, de uma pessoa justa são as palavras que devem ser consideradas. Então tome muito cuidado com quem você adquire conselhos, tá? Nós temos muitos exemplos bíblicos sobre isso, de homens que desprezaram conselhos de pessoas justas, até mesmo pessoas de mais experiência, pessoas de cabelo branco, pessoas anciãs, e preferiram ter conselhos com pessoas inexperientes e ímpias acima de tudo. Um exemplo disso é Roboão, filho de Salomão, que quando o povo chegou até ele perguntou assim: Roboão, você está com tributos, impostos muito pesados sobre o povo, abaixa um pouco esses impostos, aí o povo vai servir você. Porque desde o reino de Salomão o povo pagava impostos muito pesados, e essa era uma das razões pelas quais o reino de Salomão era tão rico e tão próspero. Então Roboão, que tinha acabado de assumir o reino, foi buscar conselho com os anciãos, e ele perguntou assim: o que eu devo fazer? E os anciãos falaram: sirva este povo, e este povo te servirá. E então Roboão foi buscar conselhos com os amigos ímpios que ele tinha, alguns jovens ímpios. E os jovens responderam assim: olha, diga para o povo que o seu dedo mindinho, ele é mais largo do que os lombos do seu pai. Se o seu pai castigou ele com espinhos, você vai castigá-los com escorpiões, Ou seja, eles aconselharam a Roboão para que ele dissesse que ele ia pôr mais impostos ainda do que o que Salomão tinha colocado, E quando Roboão falou isso para o povo: olha, o meu dedo mindinho é mais grosso que o lombo do meu pai, aí o povo falou: então você fica reinando sozinho, a gente vai embora. E aí teve a divisão do reino de Israel, o reino do sul, com Judá somente, e o reino do norte com outras 10 tribos aí,
Reino do Sul ficando com Judá e Benjamim. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com os conselhos que a gente recebe, e não só de pessoas, mas também da própria televisão, por exemplo, da própria internet. Né? O que você absorve em relação a novelas, em relação a filmes, né? E outra série de coisas. Né? Não que, puxa, seja pecado ver televisão, né? Mas quais são as influências que a televisão, né, e certos programas têm passado para você. Né? Existem programas que agregam bastante, mas existem programas que passam mensagens muito destrutivas. Né? Então, quais os conselhos, qual a fonte de onde você tem, né, exaurido aí os seus conselhos? Né? Então, tome muito cuidado com isso. Tá? Ele continua dizendo assim, olha, não se detém no caminho dos pecadores. Né? Imagine que você está passando aí por um lugar, e é um lugar onde você sabe que não deve parar e ficar ali. Né? A verdade é que quando Deus nos chama para que nós tenhamos paz com todos os homens. Né? Mas Deus não quer que a gente se assente em certos ambientes, que a gente se fixe em certos locais. Deus não quer que a gente se assente na roda dos escarnecedores. Né? Deus ele nos tirou da pecaminosidade deste mundo. É claro que nós vivemos no mundo. É claro que nós não vamos virar a cara para as nossas amizades antigas. Né? Nós vamos cumprimentá-los, saudá-los, né? Quando possível conversar uma conversa que não afete a santidade do cristão. Né? Nós vamos manter relacionamento com as pessoas, isso é óbvio, mas nós temos que tomar muito cuidado para que quando aquela situação se caracterizar uma roda de escarnecedores, nós não nos assentarmos ali, nós não consentirmos com aquilo que está acontecendo, nós não concordarmos com aquilo. Né? Deus nos tirou desse meio para que a gente possa ser luz, né? E a luz não se mistura com as trevas. Né? Jesus ele sentava, ele comia com os pecadores, mas Jesus influenciava os pecadores. Ele não condescendia, né? Ele não concordava com a vida dos pecadores. Ele pregava a respeito dos pecados dos homens. Né? Então nós podemos nos relacionar sim, mas de maneira que nós influenciemos com a nossa luz, com a nossa paz, com a nossa santidade, que claro não vem de nós, vem de Deus, e nós temos que ser veículos disso. Mas quando a Bíblia fala assim, a se assentar na roda dos escarnecedores, ela está falando justamente sobre isso, né? Sobre o fato de a gente sentar, de a gente consentir, né? De a gente se deter naquele lugar, né? Junto com os escarnecedores, com aqueles que dão vazão à carne, né? Aqueles que não amam a Deus, não amam seus mandamentos. Né? Então vamos tomar cuidado, Deus já nos tirou do mundo, não vamos ser como o cão que retorna ao vômito. Né? Então, aquele que é cristão e se caracteriza por meio da justiça de Cristo como um justo, né? Ele não deve viver assentado na roda dos escarnecedores. Então é um alerta. Qual o ambiente em que nós temos vivido, né? Onde nossos pés têm pisado? Eu lembro de um louvor quando criança que diz assim, cuidado, pezinho aonde pisa, cuidado, mãozinha aonde toca, né? O Salvador do céu está olhando para você. Né? E continuando aqui a nossa meditação, eu vou para o verso 2 que diz assim, antes, ou seja, ele meio que contraria, ele meio faz uma comparação, na verdade, né? Com o que está sendo dito. Antes, o prazer dele está na lei do Senhor, né? Ou seja, ele começa a falar do homem, né, que não anda segundo o conselho dos ímpios, porque há homens que andam segundo o conselho dos ímpios, homens que não se detêm no caminho dos pecadores, mas também há homens que se detêm nos caminhos dos pecadores, e homens que não se assentam à roda dos escarnecedores, né? Porque há homens que se assentam, há homens que se assentam à roda dos escarnecedores. Ele está falando assim, tem pessoas que fazem isso, né? Tem pessoas que se detêm no caminho dos pecadores, se assentam na roda dos escarnecedores, ouvem o conselho dos ímpios, mas tem outros, ou seja, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, né? E na sua lei ele medita de dia e de noite, ou seja, durante esse processo, né, de meditação na Bíblia, de reflexão na Bíblia,
que não é uma loucura maluca, onde a gente lê correndo como se estivesse num avião a jato, passando pela paisagem sem observar, né, o verde das árvores e o colorido dos frutos, né? Mas é uma leitura calma, onde como se a gente caminhasse por um jardim, observando a beleza da criação, observando também a beleza da Bíblia, uma leitura calma, com meditação, com reflexão. Nesse processo, né, nós extraímos da Escritura os conselhos que precisamos. Extraímos das Escrituras, né, a paz que nós precisamos. Extraímos da Escritura tudo aquilo que nós precisamos. Né? E nós, por isso, temos o prazer de estar junto com a Escritura e junto com aqueles que apreciam e amam também a Escritura, amam a palavra de Deus. Ou seja, o homem que faz isso, ele é mais do que feliz, ele é mais do que bem-aventurado. Eu vejo que é muito comum muitas pessoas elas viverem momentos de muita tristeza, de muita infelicidade, né? Tristeza todo mundo passa por isso, mas de infelicidade, não ser uma pessoa feliz, né? E essa infelicidade ser a regra da sua vida, justamente porque ela não medita na palavra de Deus, ela não está próxima daquilo que Deus nos deixou através da sua palavra. Né? Agora, a pessoa que medita, que tem o seu prazer, a sua alegria na palavra do Senhor, ela é uma pessoa mais do que feliz, ela é bem-aventurada. Ela vai ter problemas, vai, com certeza vai, mas ela vai extrair os conselhos para superar os seus problemas através da Santa Escritura. Né? E é maravilhoso quando nós descobrimos na Bíblia tudo que nós precisamos. Nós podemos dizer: o nosso prazer está na palavra do Senhor. Então, em resumo, Deus nos chamou não para a gente viver mais em concordância com o mundo e com essa sociedade de valores diluídos, né? Mas Deus nos chamou para que a gente extraia da Bíblia tudo o que precisamos e tenhamos nela o nosso prazer. Assim nós seremos bem-aventurados e mais do que felizes. Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês grandemente. Foi um prazer compartilhar com vocês esses 2 versos de Salmo. Em breve estaremos compartilhando mais versos para nossa edificação, crescimento espiritual, tá bom? Fique à vontade para comentar, compartilhar esse vídeo, para que outras pessoas tenham acesso a esta palavra e possam ser transformadas, né? Trazidas do reino das trevas para o reino da luz, através do poder desta palavra, tá bom? Deus te abençoe você e sua família grandemente. Um abraço, fica com Deus.